pessoal, de novo aqui no AmorCast. Gente, é tanto convidado especial. Meu nome, se você ainda não assistiu os outros episódios, meu nome é Samantha Camargo. Eu sou a criadora do tema mais revolucionado, revolucionário, né? Ousado, quebra de paradigma, de tabu. A gente vem para rasgar a transparência, para falar de amor no trabalho. Quem somos nós? Corpos ativos que compõem o mundo corporativo, e a gente traz o amor como a principal competência que foi pouco explorada, pouco desenvolvida, e aqui nesse videocast é só para você abrir o coração e receber. E o meu convidado de hoje é o Marcelo Azevedo. Ele é especialista em homossexualidade saudável e como que o papel da masculinidade interfere no amor corporativo para que o homem possa exibir, produzir e vivenciar o seu maior potencial por causa de preconceitos, paradigmas, tabus, que é masculinidade, amor e homossexualidade. Tá certo esse trio, Marcelo? Seja bem-vindo. Eu te apresentei da melhor maneira? Maravilhoso, porque a gente já começou com um trisal. Um trisal. O triângulo amoroso, é o triângulo né? amoroso dentro do corpo ativo, dentro do corporativo, né? Fantástico. Como que essa masculinidade, ao longo dos anos, tem engessado a gente, né? Tem colocado a gente em situações muito delicadas, eu diria. Muito dolorosas, Sim, né, Marcelo? sim. Você pode contar pra gente entender aí todo esse conceito de como você chegou nessa sua presença de ser terapeuta, ser publicitário, ser empreendedor. Quantas dores, quantas vivências você teve dentro do mercado de trabalho que fez você chegar nesse autoconhecimento hoje e se tornar uma autoridade no assunto, né? Poder falar disso abertamente e com uma propriedade de auto-amor, que eu acho que é o que falta, tanto para a classe, para as pessoas que são homossexuais e passam, ou já passaram ou passarão pelos preconceitos, pelas discriminações envolvendo esse tema, e também ao mesmo tempo, na mesma velocidade, no mesmo patamar, na mesma intensidade, vamos dizer, na mesma temperatura, essa exigência do homem não poder falar de amor, o homem não poder sentir, o homem ser forte, o homem ser uma figura heróica dentro do ambiente de trabalho. É muita coisa pra vocês, né? A pessoa fala muito do empoderamento feminino, mas e o empoderamento masculino? Né? Que eu acho que vocês estão ficando assim, a desejar a gente olhar pra isso. Sim. Então me conta a sua trajetória, me conta tudo. Eu sinto que a gente tá vivendo um momento de revolução, né? Um momento de revolução para realmente conseguir olhar para pontos cegos que antes a gente não conseguia ver, né? Pontos cegos da humanidade, porque até um tempo atrás a gente olhava para a escravidão, né? Para as pessoas pretas ali servindo, e aquilo era tido como normal. Ponto cego, aquele que a gente não consegue enxergar, porque até pouco tempo atrás as mulheres não tinham voz de voto. Ponto cego, porque até pouco tempo atrás, e ainda sinto muito em dizer até hoje, LGBTs, né, a comunidade ainda morre todos os dias no Brasil, simplesmente por serem quem são. Então hoje falar sobre esse assunto, para mim, é uma grande honra, assim, porque é ter a oportunidade de trazer a voz de muitas pessoas que não conseguem falar sobre isso dentro dos seus trabalhos, por medo de repente, serem mandadas embora. Serem rejeitados, né? Porque muitas vezes isso começa dentro de casa. Com a própria família colocando para fora de casa porque você não representa um padrão. Ou porque você não está de acordo com o Deus da minha religião. Então ainda é muito grande o número de pessoas que não conseguem se aceitar simplesmente pelo fato de serem colocadas como diferentes, né? E o que é esse diferente? Então, hoje em dia está muito... as empresas, né? A pauta da liderança está muito grande sobre diversidade e inclusão. É lindo de ver na pauta, porque já perceberam que isso influencia também na lucratividade, que é perfeito. Algumas empresas realmente estão tendo programas que olham para isso internamente e desenvolvem atuações para poder acolher melhor essas pessoas, e outras estão fazendo realmente porque elas já entenderam que é um movimento que não tem mais como fugir, né? É engraçado você trazer isso, porque eu trabalho com RH faz 9 anos.
E eu acho que há uns 8 anos atrás, mais ou menos uns 8 anos atrás, que eu comecei a entender. Nem era tão popular essa pauta da diversidade, né? Mas eu comecei a entender a separação, que pra mim não era explícita, porque metade da minha família é negra, eu tenho primos que são homossexuais, eu sempre trabalhei com homossexuais, principalmente quando eu trabalhava no mercado de luxo, né? Então tenho grandes amigos, e pra mim isso nunca definiu caráter nem potência. Então, pra mim, tanto faz, porque o diverso pra mim tá na digital. Né? Eu nunca vou ser igual a minha coleguinha do lado. A gente vai ter diversidade nas opiniões, nos temperamentos, nas crenças, na educação. A divergência, ela tá em tudo. A única coisa que faz a gente igual, Marcelo, é o diverso, né? Sim. Então, assim, é a única coisa que a gente tem em comum. E eu só comecei a entender o quão sério era quando eu percebi que para as empresas terem um programa de diversidade, colocava elas dentro de um quadrado de que elas já eram preconceituosas. Eu costumo dizer que onde existe o amor, a diversidade não vira pauta. Ela não precisa de um programa, ela simplesmente precisou nunca ser preconceituosa. Empresas que nunca foram preconceituosas sempre trabalharam com todo tipo de gente. Não importa se é alto, se é baixo, se é negro, se é branco, se é homossexual, se não é, se é trans. Não importa. Importa é o talento, importa é a competência, importa o comportamento, importa as entregas, assim como qualquer outro ser. Só que eu só comecei a entender a gravidade disso quando eu vi que se estava fazendo programa para isso. Eu falei, mas meu Deus, então o amor nunca foi praticado dentro das empresas na risca, né? Sim. E aí eu comecei a entender todos esses tabus. Agora, a minha curiosidade que eu quero aprofundar aqui contigo é a sua jornada. É realmente a sua trajetória, Má. Onde você começou, qual que era o seu papel como homem, ou você tendo essa liberdade de ser autêntico como você se mostra hoje. Qual que foi essa trajetória que te trouxe até aqui para inspirar essa galera aí que tá assistindo a gente? Cara, é muito lindo imaginar todos esses pontos, assim, porque são 22 anos de corporativo. 22 anos. Isso entrega idade. Só tá vindo velhinhos aqui, os eu comecei a trabalhar novo, comecei a trabalhar com 16 anos de idade, né? Eu sempre quis muito trabalhar para ter minha autonomia. E uma das primeiras empresas que eu entrei, que foi minha escola, tenho muito orgulho, né? É a Porto Seguro. Olha. Então, eu comecei a trabalhar lá dentro da área financeira. E ali eu fui tendo a oportunidade de conhecer outras áreas, né? De ir crescendo. Então, eu fiquei lá durante 6 anos. Tá. E esse período, quando eu entrei lá, foi um período importante também de aceitação da minha orientação sexual. Eu tava acabando de sair de um grande silêncio dos 6, 7 anos de idade até os 16, onde eu lutava contra o que eu sentia, por várias questões. Então, depois dessa decisão, que é um outro capítulo super lindo, né, que aconteceu, eu falei, tá bom, eu vou começar a permitir, a encontrar minha felicidade onde que eu sinto que é. Mas só que nesse meio tempo, né, as pessoas do trabalho te olham e já te classificam. Por você ser mais afeminado, pela forma com que você fala, pelo jeito que você anda. Então, eu comecei a entender que ali dentro eu precisava de um código de segurança para conseguir andar e me movimentar com mais tranquilidade, sem tanta piada e tal. Então, uma das primeiras coisas que eu lembro que eu comecei a fazer como esse módulo de segurança foi através da minha vestimenta e do meu ser. Então, eu comecei a criar uma personagem pro corporativo. Então, se eu ia falar com o meu chefe, eu já engrossava um pouco mais a voz para falar com ele. Olha, Dr. Wagner, assim, Dr. Wagner, o cheque que o senhor pediu já está no caixa e eu estou indo lá pegar, porque... Então, percebe como que a gente vai se... despersonalizando, né? É isso, e são cascas, né? A gente vai colocando cascas e cascas sem perceber. Então, assim, naquele momento... era importante eu fazer aquilo. Era a única coisa que eu conseguia fazer. Entendi. Eu tive um líder específico que ele era muito rígido, né? E eu sentia que existia ali uma homofobia mesmo, pela forma com que ele me tratava. E eu não conseguia nem responder para ele. Eu ficava tão nervoso que a única solução que eu encontrava era ir pro banheiro, me fechava no box e eu chorava. Eu chorava porque eu não entendia porque eu era tratado daquele jeito... porque eu não podia ser como eu era dentro da empresa. Eu chorava porque
era um sentimento de rejeição, né? E de agressão, era um abuso. E ali eu falei, cara, mas o que que eu vou fazer pra conseguir falar? Porque eu tô travando, né? Eu gaguejava, não conseguia nem responder pra ele. Caramba, olha como as emoções tomam conta numa proporção que rejeita todo o seu ser, Meu né? corpo inteiro travava, era como se eu ficasse enrijecido e eu não conseguia falar. E isso aconteceu na escola, no primeiro, no segundo, terceiro, Você quarto, já quinto. vinha carregando isso a sua vida, né? Existe um estudo que eles fizeram nos Estados Unidos que o comportamento das pessoas da comunidade LGBT, ele é equiparado a pessoas que voltaram do combate à guerra. O nível de estresse é tão alto, porque toda vez que eu tinha que ir para a escola era como se eu estivesse indo para um campo de batalha, Sinal de né? perigo, né? Alerta. Porque era briga, era apanhar, era abuso, era xingamento, então assim, é um processo de você conseguir, você tá totalmente desprotegido em uma sociedade que é machista, né, que tem esse comportamento heteronormativo, ou seja, tem um padrão homem, mulher, e você segue esse padrão. Que tá fora disso, não é, a gente Não não é aceita. aceitável, A gente não aceita. E para mim, esse lugar foi muito maravilhoso porque esse desconforto, né, ele me trazia um desafio. Eu vou superar. Eu não vou embora daqui. Eu não vou virar as costas. E aí eu descobri que lá tinha um grupo de teatro. Dentro da Porto Dentro Seguro? da Porto Seguro tinha um grupo de teatro. Uau. Que era conduzido por uma diretora profissional, que é a Leslie Marco. E eles faziam criações coletivas com os colaboradores. E ali me veio uma coisa do tipo assim, cara, a arte, ela consegue trazer pra gente essa forma de se expressar com amor. Fantástico. Então eu comecei ali a participar do grupo de teatro e eu participei durante 6 anos desse grupo de teatro e ali dentro eu tive a capacidade assim de ser acolhido, de ser amado. Então foi um programa Ser de aceito, né? ser aceito, de regeneração, de pertencimento, porque ali dentro eu podia ser o que eu quisesse. Então quando eu tinha que voltar pro trabalho, né, para fazer as coisas do dia a dia, eu voltava tipo, mas não dá para fazer só o teatro? Não dá para ficar só nessa área? Tanto é que nessa época o grupo se uniu muito e a gente começou a fazer campanhas de endomarketing, né? De prevenção na época de carnaval, de bom dia em plena segunda-feira com rosas para os colaboradores. Que legal. Então era uma Se série... transformou em ações de amor, né? Totalmente. Nossa, purinho. Totalmente. Que lindo. Totalmente. E essa escola me forneceu esse acolhimento que eu precisava para conseguir aceitar esse processo de ser um homem gay dentro de uma empresa. E eu comecei a falar sobre isso, né? Mudei de área várias vezes. E aí chegou uma hora que eu olhei para essa empresa e falei, cara, mas todo mundo que trabalha aqui trabalha há 10, 15, 20 anos. Preciso de coisa nova. Já estava me sentindo preparado para novos desafios. E foi aí que eu migrei para uma área de eventos corporativos. Então, nessa área, eu precisava conversar com diretores e presidentes de empresa. Eu tinha que falar com o secretário. Já tô até vendo o cenário. O cenário era uma sala cheia de mulheres, porque era como um telemarketing, né? Mas só que a gente vendia cursos de alto padrão. Então, você imagina que isso em 2000, 2001, 2002, os cursos estavam numa média de R$5.000 para uma pessoa. Era um congresso com 100, 150. A gente fazia congresso de energia, para área de banco, saúde e tal. E o meu desespero, depois desses aprendizados, era... Como é que eu vou conversar com o diretor de empresa? Como que eu vou falar ter que engrossar a voz de novo. Já ia pro telefone. Olá, boa tarde. Aqui é o Marcelo Azevedo e eu gostaria de falar com você do Congresso Nacional de Energia. Olha, você servia para ser locutor, Marcelo. Mas é um treinamento que a gente usa até hoje, né? Eu brincava que eu tinha uma voz sexy de falar com secretária, porque aí eu conversava com ela e eu dava aquela impostada e ela sempre dava um jeitinho de encaixar. Porque você cria um rapport também. Claro. A voz é um canal de comunicação extremamente importante. Claro. Né? Com Então certeza. hoje, a voz que eu uso é a voz que sai do meu coração. Fantástico. Então... E não existe coisa mais libertadora e mais amorosa do que você ser quem você é, né, Marcelo? Debaixo do guarda-chuva do amor corporativo, porque o amor, eu costumo dizer que tudo que é belo vem debaixo dele. A comunicação não agressiva vem debaixo dele, a empatia vem debaixo dele, relações interpessoais vem debaixo dele. Mas eu separei em 4 valores que sustentam o amor.
O primeiro é humanização, então não tem como humanizar sem amor. O segundo é contribuição, não tem como eu praticar ações de amor que não resultem numa contribuição de bem social comum, sucesso comum, objetivos comuns. E aí o terceiro valor nossa, me fugiu agora. Eu mesmo que criei, eu mesmo que esqueci. Autenticidade, maravilhoso! É isso! Então, e a autenticidade remete ao que a gente estava falando num primeiro momento, que eu não tenho como praticar um amor dentro de uma empresa se a diversidade é uma pauta. Ela não é um processo evolutivo, ela é uma pauta, porque é quase como se ela fosse um problema, onde em algum momento essas pessoas foram excluídas. Elas não foram inclusas num processo de contratação, elas não foram inclusas dentro de um processo de plano de carreira. Essas pessoas não foram inclusas. Então, existiu um preconceito antes de enxergarem que isso era um problema, né? Para então ter uma inclusão e se criar um programa para tentar resgatar o que foi lá. Então, a autenticidade, ela não é permitida, ela é pregada, mas é piegas, né? Então, assim, olha, Samantha, não seja menos. A pessoa fala, seja menos. Então, assim, ou você é homossexual, ou é porque você é negro, ou porque você é alto demais, ou porque você é gorda demais, ou porque você é magra demais, ou porque você fala demais. Eu já escutei. Você acredita, Marcelo, que eu já escutei? Ai, você é amor demais. Aí eu fiquei pensando, você poderia, por gentileza, caracterizar melhor aonde que isso é prejudicial para a cultura da empresa? Você consegue me trazer alguns fatos que o amor pode prejudicar a produtividade ou trouxe algum resultado negativo para essa companhia? A pessoa ficou assim, olhando pra minha cara, porque eu não sabia o que falar. Então eu falo assim, então já que você não sabe o que dizer, eu vou encarar como um elogio. Yes. Né? Sim. Vou entender que isso... Então, assim, e aí o quarto valor, né? Então a gente falou humanização, contribuição, autenticidade e, por fim, relações. Relações saudáveis. Relações saudáveis vêm de pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis são as pessoas que são autênticas. As pessoas que são autênticas contribuem. As pessoas que contribuem humanizam. Então, nesse guarda-chuva do amor, eu acho que você tá nesse poder de ser quem você é, sem ter que ficar fazendo a fake voice, Sim, né? Pra poder ser aceito, eu acho que é o maior poder que você tem. É uma grande jornada, né? É uma grande jornada porque hoje eu sinto que ainda é importante, apesar de tudo, ainda é importante, são importantes esses programas. Porque chão de fábrica, grandes empresas, sim. pessoas trans, dentro dessa cultura Espaço que ainda é não pequeno. tinham nem espaço, né? Aí depois eu comecei a trabalhar nesse lugar com presidentes e diretores de empresas, né? De grandes empresas. Então a gente tinha almoços e jantares, estava todo mundo de casal, com as suas esposas, e eu ia com quem? E meu namorado? Como é que eu ia levar para um lugar desse? Caraca, né? E eu namorava nessa época, né? Então, assim, não, vou chamar uma amiga para ir junto comigo. E aí chegou uma fase que alguns presidentes globais começaram a se assumir. Porque o machismo, ele é tanto dentro das empresas, que quando uma mulher tinha um cargo de liderança e estava lá nesse jantar, as pessoas chegavam para cumprimentar o marido como se ele fosse do cargo e não a mulher. É estrutural, né? É a muito estrutura, forte. né? Então, quando a gente fala sobre essa masculinidade tóxica ou a masculinidade saudável, né? Como que a gente olha para esse comportamento padrão, heteronormativo, que esses homens continuam reproduzindo dentro das empresas? A minha sorte é que eu tive uma trajetória que foi marcada por sempre líderes mulheres. Eu sempre fui acolhido. E aí eu via que era uma mulher, a presidente, a diretora. Eu falava, tô no lugar certo. Porque ali eu podia ser eu. Ali eu podia, né, oferecer esse amor, essa autenticidade de uma forma mais natural. Sem ter E que aí vestir as uma minhas máscara, relações eram com homens. Né? Em alguns segmentos específicos, os negócios aconteciam em puteiros. Oh, meu Deus! Então, assim, ainda é um ambiente que a masculinidade traz certos comportamentos que continuam sendo repetidos, mas isso tá ruindo. Porque os líderes estão chegando, principalmente os homens, né? Estão chegando a um lugar de burnout, porque como é que você sustenta esse homem que não pode chorar, esse homem que não sente emoção, que não é vulnerável, esse homem que é uma bala, é uma máquina? E a gente não é uma máquina, nós não somos seres humanos. Exato. Então, eu tive a oportunidade também de trabalhar durante 7 anos numa empresa
e a gente fazia um congresso de liderança feminina e depois isso migrou para a diversidade, né? Então, tinham homens que eram apoiadores dessa pauta de como fazer uma equidade de gênero dentro do corporativo. Porque também é um outro percentual que está em desigualdade. É. Quando a gente vai para conselho de empresas, esse número é menor ainda. Sim. Então, como que a gente fala de diversidade e inclusão? Por isso que eu acho que é importante, sim, Claro. ter esses programas para poder olhar para essa empresa, né, para essa organização que é feita por pessoas. É. Eu sempre tive relacionamentos ótimos e saudáveis porque eu olhava para a empresa, comecei a trabalhar com patrocínio, com parcerias, né? E eu não via empresa. Eu estudava a empresa, entendia o que ela fazia, quem eram os clientes, qual era o tipo de negócio, marca, branding e tal. Mas no final das contas, quem estava do outro lado comigo era uma mãe, era um pai, era uma pessoa que tinha acabado de terminar um relacionamento, que perdeu alguém. Então, essa relação humana sempre foi muito presente nessas relações. Por isso que durante todos esses anos, uma das coisas que mais me ajudou a conseguir cada vez mais dar passos firmes, né? Entendendo que essa autenticidade era o grande diferencial, eram essas relações que eram construídas com amor. Perfeito, Má. Com É o amor. que eu verdadeiramente acredito. E isso, eu vejo que existe uma resistência, né? Toda vez que eu comecei a falar sobre amor corporativo há 7 anos atrás, de tanto sofrer desamor. Você sofreu desamor por causa da homossexualidade, eu sofri desamor porque uma vez porque eu era gringa, outra vez que era porque era magra, outra vez porque não iam com a minha cara porque eu mexia demais no cabelo. O preconceito em relação a um ser humano, ele tá intrínseco em todas as pessoas. O julgamento, a gente não teve aula anti-julgamento na escola. Sabe, eu acho que era mais importante do que a conta de matemática, Sim. né? Esse negócio do não julgar pela sua única e exclusiva verdade e percepção de mundo é uma das coisas mais sábias que o ser humano devia adquirir e se autocorrigir o tempo inteiro. Porque sempre alguém vai ser alguma coisa que não bate com as suas verdades. Sim. E é onde nascem as críticas, a não permissão de você ser você. E eu tomei tanta puxada de tapete. Porque eu sou aquela pessoa, Má, que eu confio até me provarem ao contrário. Eu não sou a que desconfia até ganhar a minha confiança. Eu normalmente sou muito entregue, sou muito intensa, mas eu sempre fui assim. Só que fui tomando várias porradas do mundo corporativo, que um dia eu também tive um burnout. Acordei exausta e parecia que eu tava indo para um campo de batalha todos os dias. E aí eu pensei, mas não precisa ser assim. Por que o mercado de trabalho tem que ser tiro, porrada e bomba? Por que tem que ser tão destrutivo emocionalmente? Por que eu tenho que estar me provando o tempo todo dia eu tenho que ficar provando que eu sou foda, com PH, né? Na verdade é um adjetivo. Sim. Por que eu tenho que ficar nessa prova constante para ser aceita? Né? E eu imagino para vocês, grupos de minoria. Se para mim, que, né, sou hétero, né, estudadinha, tá até ajeitadinha, né, a bichinha tá até linda, mas, se eu sou desse grupo que é o grupo mais aceitável dentro da sociedade e estrutural, eu já sofria. Eu imagino para vocês. Grupo de minoria, homossexualidade, negros, trans. Deve ser uma dor, porque, assim, eu tava escutando um vídeo do Pondé, eu até falei num dos episódios do videocast, e um psicólogo entrou e ele falou que a principal causa do burnout é a exaustão emocional. Exaustão emocional vem de relações tóxicas. Sim. Eu não tenho como ficar emocionalmente exausta se eu tiver em relações de amor. Porque eu tô recebendo todo ano, aquilo tá saudável pra mim, isso não me exausta. Sim. Então eu imagino vocês, né, tentando lutar por esse espaço. Cara, eu não consigo nem imaginar, mas sério. Eu sinto que tá todo mundo sofrendo. Em diferentes níveis ou graus, né? Tá todo mundo sofrendo com algo. Principalmente dentro desse circuito, desse sistema. Porque aí eu tô num lugar hoje muito de olhar para o autoconhecimento, olhar para a espiritualidade, olhar para a arte,
Mas só que não é a arte que a gente vê lá Van Gogh, o cara pintando o quadro. É a arte do que você sabe fazer bem. Quais são os seus dons e talentos? A gente nasceu para quê? Então, se você olhar a estrutura hoje do corporativo e desse sistema, a gente tem lá um pós-guerra que precisava de mão de obra. Então, se começa a instituição de ensino com uma base a criar mão de obra para essas fábricas. Essa escolástica, né, esse modelo de escola que a gente para de questionar, que a gente sai dos grupos onde a gente aprende a ter pensamento crítico. Você é colocado num lugar, dá-lhe para você decorar, só recebe durante não sei quanto tempo. Você fica ali parecendo um robô, você está realmente se formando, né? Você está formatado para um sistema. E aí você chega nesse sistema, ele também já está girando em torno do quê? Da lucratividade, do dinheiro, do número. Então, é um sistema para mim ainda muito patriarcal nesse sentido, porque ele vai formatando, você vai criando esse sonho de... Meu sonho era ser presidente de uma empresa. Quando eu era mais novo, eu brincava, né? Eu assinava os papéis, eu era o presidente, e aí quando chegava a noite, eu colocava um lençol no corpo, eu era atriz. Dançarina, cantora. Então, eu já tinha essa coisa de brincar, né? Com gêneros, assim... E no final das contas, quando a gente chega nesse sistema hoje, que eu acredito que é por isso que as coisas estão acontecendo e se movimentando, é porque ele está quase explodindo. Está insustentável continuar. Né? Porque essa formação que a gente tem da escola é o mesmo padrão, né? A sirene que toca na escola é a mesma que toca na prisão. O uniforme que tem na prisão é o mesmo que tem na escola, é o mesmo que tem no corporativo. É um sistema que está todo mundo formatado e aprisionado mesmo, né? Cada vez buscando mais cargo, mais dinheiro, e quanto mais eu gasto, mais eu tenho, quanto mais eu ganho, mais eu tenho de gasto. Quanto mais responsabilidade eu tenho, menos em casa eu tô com minha família. Menos eu honro minha mulher, meu filho, minha filha, e as relações vão ficando o quê? Enfraquecidas. Então, como que uma empresa hoje consegue estruturar um negócio saudável, olhando para o meio ambiente, olhando para o seu colaborador, para o seu colaboramor, que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. É tudo dor. Posso usar? Governa a dor. Colabora a dor. Eu falo que hoje eu sou um facilita-amor. Facilita. Eu amei. Porque é tudo dor. Mas eu posso usar isso de você? É nosso. Ai, maravilhoso. Porque eu sempre dou crédito. É nosso. Sabe? De e quem? quanto mais... Gente, o Marcelo me fala colabora-amor. E quanto mais a gente expõe, né? E muda, porque a nossa palavra tem muita força. Sim. O que a gente fala tem um poder absurdo. Então, hoje em dia, eu tô pensando 3 vezes no que eu tô cantando. A coisa da música, né? Eu tô lá cantando, eu vou beber mais, eu vou ficar não sei o quê, porque me traiu. Eu falei, eu não quero saber disso pra minha vida. Também eu tô cantando, eu tô traindo. Concordo. Então, hoje em dia, eu tô tendo cuidado com o que eu falo, porque a manifestação, ela acontece a partir de alguns momentos, assim. Primeiro a gente pensa, depois a gente fala, depois a gente sente e a gente age. Então, eu sempre presto muita atenção no que eu tô escutando do outro. Porque de acordo com o que o outro tá me falando, dentro dessa relação de amor, de relação, né, verdadeira mesmo, de escuta, eu começo a entender, poxa, ali dentro a pessoa tá sofrida, ali dentro a pessoa teve alguma questão de abuso. Por isso que esse viés que entrou do terapeuta, ele entrou por uma questão de eu precisava olhar para todas as minhas dores do passado. Todas as coisas de rejeição da infância, da adolescência, esse sonho de querer mostrar para minha família que eu conseguiria chegar num cargo de poder. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, um dos últimos projetos que eu trabalhei, eu estava numa grande agência do Brasil, que é maravilhosa em fazer parcerias, né? E a gente estava atendendo a Ambev na Copa do Mundo. Uma conta de 70 milhões. Caraca. E eu fazendo negociação com as empresas e parcerias e tal. E aí teve uma reunião que eu olhei, eu falei, cara, eu estudei tanto minha vida inteira e eu tô aqui nessa vida para fazer as pessoas beberem mais cerveja durante a Copa, e enquanto isso aqui atrás os políticos estão roubando a porra toda. Aí eu falei, não, eu não nasci para isso. Ali eu falei, eu preciso de uma pausa. Porque se a gente deixou de fazer sentido, se a gente não faz essa pausa para se olhar, esse burnout acontece porque o nosso corpo falando assim, querido, se escuta, se ouve. O nosso corpo tá falando o tempo inteiro, né? Mas a gente negligencia, toma remédio. Eu vou tomar remedinho. Todo mundo Ou Rivotril, então, né? o que aconteceu comigo Geração do durante Rivotril. uma época foi...
trabalhava pra cacete de segunda a sexta, chegava a sexta, eu ia chapar na balada, com álcool, com droga, com sexo, com música eletrônica, porque eu não era do rock and roll, né? E aí chegava na segunda-feira, eu tava turvo e já começava de novo. E isso foi criando uma máquina, né? Uma Porque, autodestruição, assim, né? o sistema fala assim, trabalha muito e você tem uma recompensa na sexta-feira. Aí eu falei, eu não quero mais recompensa, eu quero viver a sexta-feira. Né? Eu preciso viver o que é isso. Então, esse olhar que a gente precisa ter para esse amor, né? Para como a gente tá se tratando. O primeiro auto-amor. É né? auto-amor. Ame o próximo como a ti mesmo. Aí você fala, né? não, mas eu preciso trabalhar porque eu tenho que pagar a conta, porque eu tenho que isso. Olha para o que você tem ao seu redor. Né? Porque todas as vezes que eu faço um mapeamento, né? Tipo, de conversas que eu tenho com profissionais ou dentro dos atendimentos que eu faço, o atendimento chama Alquimia do Ser. Pra gente conseguir entender como sai do denso para ir pro leve. Como que você transforma aquela alquimia que tá ali suja, cheia de densidade, para o ouro que brilha, né? Que é a autenticidade mesmo. Esse lugar de você estar ali livre, né? Então você começa a olhar para as coisas e você fala, eu preciso disso? Não. E você começa a ajustar as coisas. Perfeito. Nossa, perfeito, Má. E faz tempo que você fez essa transição, que te deu esse estalo, não vou dizer nem mental, foi no seu coração mesmo, de você olhar e falar, o quê? Eu tô incentivando o povo a beber mais, respeito quem queira, mas isso pra mim não faz sentido, porque não tem um significado de relevância do amor que você pode representar nessa sua existência. Sim. Né? Eu costumo dizer, a gente passa o maior tempo das nossas vidas trabalhando. Então, nossa primeira infância, adolescência e pré-adultice é estudando. Depois, é só trabalhando. E aí, provavelmente, se você chegar com saúde intacto, se você tiver bênção, você morre dormindo. Mas eu tive o mesmo despertar que você alguns anos atrás, porque eu me formei em marketing, aí depois fui morar fora um tempo, aí entrei no mercado de luxo. Eu não sei por que eu escolhi marketing, eu não sei por que eu fui parar no mercado de luxo, eu só fui trabalhando porque o meu sonho era ser bem-sucedida. Eu fui educada para viver um mundo competitivo, né? Então eu preciso ser a melhor, preciso estudar inglês, preciso fazer Power BI, preciso ser coach, preciso ser tudo, né? Além disso, a gente precisa ser bonita, a gente precisa ser malhada, a gente precisa comer bem, a gente precisa ter o cabelo brilhoso, fazer unha, né? É muita coisa pra uma pessoa só, né? Então, o pessoal quando pergunta assim pra mim, ai, Sammy, você não tem vontade de ter filhos? Eu falei, eu já dou trabalho suficiente pra minha pessoa. Se Deus um dia quiser me abençoar com uma gravidez e se for da vontade dele colocar um ser humaninho no mundo, beleza. Mas pra mim, eu penso, eu já me dou bastante trabalho. Essa morena aqui pra trabalhar, pra sustentar essa morena aqui é complicado. E aí, chegou num momento da minha vida, eu tinha 26 anos, Má. E tem coisas que a gente escuta desde a nossa adolescência que a gente só vai entender no tempo certo de maturidade, mesmo que seja exatamente a mesma frase. Então, meu pai costumava me dizer o seguinte, filha, saiba o que você quer antes de você querer. Eu não entendi nada. Se eu quero, Quero comer uma barra de chocolate, eu quero, mas eu queria ser gorda. Não, então eu não posso querer uma barra de chocolate. Você quer casar? Quero casar, mas não quero perder a liberdade? Então será mesmo que você quer casar? Então eu não entendia o contexto dessa frase, que aos 26 anos, quando eu tive o meu primeiro burnout, depois de trabalhar igual uma alucinada, que fica recadinho aí pro povo jovem, viu? Que tá trabalhando alucinadamente porque quer ter 40 mil de salário por mês aos 25. Enfim, então, eu tinha também esse modelo de mentalidade até perceber que nada disso faz sentido. Se eu sou boa, eu sou boa. Se eu tiver conhecimento, ótimo. Eu vou continuar estudando, vou. Eu sou uma pessoa comprometida, dedicada, que gosto de aprender, que sempre estou envolvida num networking saudável para aprender mais com pessoas e me desenvolver como ser humano. Eu falei, mas está faltando amor aqui. Tá, eu tô acabando com a minha saúde, eu tô acabando com o meu mental, eu tô acabando com o meu emocional, o meu trabalho já não faz mais sentido, pagar boleto não faz sentido. E aquilo tudo eu falei, não, eu preciso ressignificar muita coisa aqui. E foi onde eu mergulhei nessa jornada do autoconhecimento, da terapia, de coach, de neurosemântica, neurociência, PNL, psicologia positiva, inteligência emocional. Tudo que você imaginar, Marcelo. Mas assim, eu mergulhei, porque... E foi onde, há 7 anos atrás, que eu comecei, peraí...
Por que a gente não fala de amor no trabalho? E aí, contando todo esse contexto pra você, que eu acho que foi mais ou menos parecido com esse estágio que você teve, só que eu acho que tem uma vírgula. O amor e a masculinidade e o ambiente de trabalho. Parece que são 3 antagônicos. Parece que o amor ali é algo frágil, a masculinidade é algo forte e o ambiente de trabalho duro, enrijecido, tiro, porrada e bomba. E aí, Marcelo? Como que é isso pra vocês? Então, eu sinto que a gente está passando agora por uma grande transição em vários aspectos, né? A pandemia, ela chegou realmente, ela parou o mundo inteiro. A analogia que eu faço, que eu tive quando tudo parou, é como se o movimento que a gente precisasse fazer, precisasse dessa pausa. É como um ventilador de teto, quando ele está girando de um lado, se você gira direto para o outro, o que acontece? Ele queima. Então, o que acontece? Ele está girando de um lado, ele precisa primeiro parar. Então, assim, ó, foram lá, apertaram o botãozinho, para. Aí o mundo inteiro parou. Todo mundo ficou dentro de casa, com a lição de casa de pensar o que eu estou fazendo como humano na Terra. Perfeito. O que eu estou fazendo aqui? Porque são perguntas básicas que eu fazia desde que eu tinha 7 anos de idade. Se existem bilhões de galáxias, só a gente tem vida. Nossa, mas e todo o restante? E essas outras dimensões? Então, assim, esse desconforto interno, né? Essa busca, porque eu acho que, no fundo, nós todos somos grandes buscadores. Busca-amores. Busca-amores, Né? adorei! Mas só que a gente vai sendo iludido por um sistema que tá ali o tempo inteiro te falando para que você tenha mais. E você fica buscando a vida inteira algo fora. Fora. É o trabalho, é o cargo, é a empresa, é a mulher dos sonhos, é o marido dos sonhos, é a família doriana, é a alegria, e é tudo fora. E essa pausa fez a gente parar um pouquinho e olhar para dentro. Cada um precisou olhar para dentro. Algumas pessoas conseguiram, outras fugiram, outras realmente mergulharam, e grande parte está vivenciando um movimento pós-pandemia. É que hoje, quando a gente olha para a história do tempo, a gente está vivenciando realmente o apocalipse, mas só que apocalipse significa a revelação. Sim. Né? A gente está tendo a oportunidade pela primeira vez de acessar verdades que estavam ocultas, conhecimentos que foram escondidos da humanidade, e agora a gente está tendo acesso a essas informações. Então, quando a gente olhar para a história e ver, assim, cara, nós somos seres muito resistentes, porque nós conseguimos ultrapassar uma primeira fase de uma pandemia. Todo mundo foi colocado para pensar no que está fazendo como ser humano. E o que a gente tem? Qual é o cenário? A gente tem um ser, que é a Terra, que é um ser consciente. E ela está perfeita. Tem umas coisinhas que estão fazendo cosquinha nela, porque tá tirando coisa e fura e não sei o que. Daqui a pouco ela faz assim. Acabou. Ai, um tsunami. Ela fez assim, ó. Por quê? Essa transição e tudo que está acontecendo é para a gente começar a se perguntar como que eu posso usar a minha vida, usar o meu tempo de uma forma consciente. E isso as empresas estão começando a entender, porque assim, a masculinidade, o amor, o patriarcado, né, ou a empresa, as organizações, esse conjunto todo, a gente já viu que precisa ser atualizado. O feminino precisa retomar o seu espaço, porque ele foi tirado por vários motivos. Então, eu sinto e sempre digo que a deusa ela está retornando, porque a gente sempre fala, Deus, meu Deus, que é um homem de barba, branco, não sei o quê, com cajado. E a deusa? Onde está a mãe? Onde está a mulher do lado desse Deus? O feminino e masculino, ele foi tirado da história. Então, quando a gente traz o amor, seja aonde for, a gente está fazendo um resgate desse feminino, e o homem está entendendo que ele precisa integrar esse feminino e esse masculino dentro dele. Perfeito, mano. Porque quando a gente fala muito da pauta, né, da comunidade LGBTQIAP+, mas só que todos nós temos a energia masculina e a energia feminina. E se ela está em desequilíbrio, eu também estou em desequilíbrio. Então hoje eu consigo entender que esse olhar para o sistema, como ele está funcionando hoje, ele está muito rígido, ele é um sistema competitivo e as pessoas estão surtando, adoecendo e estão caindo.
né? As estatísticas estão aí, né? Cada pra vez gente mais ver. os jovens falam assim, eu não quero mais trabalhar em empresa, eu quero ter meu negócio, eu quero abrir não sei o quê, eu quero trabalhar com arte, eu quero tocar meu... Tá mudando o jogo, né? Porque essa formação já não tá mais servindo. E qual é a educação que a gente está dando para os nossos filhos, para essa próxima geração? Vai continuar batendo nessa mesma tecla ou a gente começa a ter escolas alternativas que olham para esse ser e começa a dar a possibilidade para ele se desenvolver com o que ele é? Nessa autenticidade desse ser que já nasce autêntico. Você tem um casal de gêmeos lá, o que nasce gêmeos, um tem um jeito, é o mesmo que saiu da barriga, tem a mesma característica e cada um tem uma essência Diferente, exato. diferente. Então eu sinto que hoje a gente está retornando para nossa essência. É um caminho dolorido, porque a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Então, tipo assim, quando eu olhei para tudo isso, o primeiro passo que eu dei foi, eu não consigo mais trabalhar, bater um crachá das 8 às 6, porque eu tô me sentindo escravo de um rolê, por mais que no final do mês eu tô ganhando lá um salário legal, eu tô infeliz, porque eu tô olhando pra fora e eu queria estar lá fora ali, ó. Eu queria estar lá, brincando com a vida. E a vida tá passando. Aí eu vou esperar pra envelhecer, pra quando eu não tiver mais condições, aí eu vou desfrutar. Eu quero desfrutar agora. Então eu abri uma consultoria e comecei a oferecer. Aí eu peguei todo esse conhecimento, né, que eu tive de corporativo, de trabalhar com várias marcas e tal. E a minha consultoria, ela começou a escolher projetos que tivessem causas. Tá. Que gerassem impacto social. Uhum. E ali eu comecei a oferecer meus dons e talentos para resolver questões sociais. Ou seja, soluções criativas para regeneração de questões sociais que ninguém olha, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar durante 7 anos com a Toca Livros, que é uma empresa de audiolivros que a gente até estava comentando, né? Criando uma metodologia de incentivar a leitura. Então a gente levou o audiolivro, imagina que a gente levou o audiolivro... Tudo isso são atos de amor. Cara, tudo que você tá trazendo, desculpa até te interromper, Imagina. mas só pra não perder, porque você vai falando, Sim, meu olhinho vai brilhando, assim, vai indo pra todos esses cenários que você tá trazendo. Todos eles são atos de amor. O que as pessoas ainda não entenderam é que o amor é urgente e que o amor educa. Sabe aquela frase da pessoa mal amada? Acordou de mau humor, aquela mal amada. Teve uma atitude agradecida, aquela lá deve ser mal amada. Será que não tá claro que quando não tem amor, os comportamentos são tóxicos? Será que não tá claro que quando não existe amor e transparência dentro das relações e a autenticidade de eu aceitar o outro como ele é, não que o outro não precise mudar, todos nós precisamos mudar para sermos melhores, né? Melhores humanos. Né? E aí a consequência é a atividade que você exerce no trabalho. Né? Mas será que essa consciência não vem para as pessoas entenderem que o amor não é romântico? O amor é a escolha mais difícil que você pode ter na sua vida, porque ela traz uma responsabilidade tão grande com o seu eu, com o outro, com a sua vida, com a sociedade, da sua existência, o que você manifesta nela, que é apocalíptico. Sim. Né? E eu concordo quando você traz essa fala do Apocalipse. Se você lê o Apocalipse na Bíblia, parece que você está lendo a Folha de São Paulo. Porque o que está escrito lá 2000 anos atrás parece que é o que está acontecendo hoje. Você fala, meu Deus, é assustador que um doidinho, né, que recebia lá as informações de Deus e foi ousado o suficiente. Eu digo doidinho porque ele foi ousado o suficiente para escrever e publicar em tempos muito mais difíceis do que a gente vive hoje, em condições muito mais precárias do que as que a gente vive hoje, porque eles não tinham todos esses acessos, essas liberdades que a gente tem, né? Então, quando você vê isso, você fala assim, o amor é a resposta, não importa qual é a pergunta, mas por que a gente não explorou ainda essa potência? E quando você traz todas essas suas ações de amor, né? O teatro você entendeu que era o alto amor. Né? Você reivindicar um trabalho que não te servia foi um ato de alto amor. E você transpor todos os seus talentos agora para ajudar pessoas que precisam dos talentos que você desenvolveu até aqui, agora é um ato de amor pro próximo. Então, primeiro você se deu, ame o próximo como a ti mesmo. Você se amou, você teve um processo de aceitar quem é o Marcelo e expor, então, em liberdade quem é o Marcelo. Sim. E hoje, quando você faz isso daqui, todo mundo tá recebendo uma. Então, como não falar de amor através da nossa existência e o que a gente faz com ela? E o fazer é o trabalho. Sim.
né? Então, desculpa te cortar, mas é que é tão bacana o que você está trazendo com toda a sua trajetória, suas dores. Eu imagino tudo que você não desistiu, foi o que você falou no começo da nossa conversa, não vou desistir até eu me tornar esse homem que eu sonho ser. Sim. E o que me trouxe essa força, o que me traz essa força é o amor que eu recebi dentro da minha casa. É o amor que eu tive da minha mãe, do meu pai, que me aceitaram como eu sou, sabe? Tipo, é realmente um privilégio falar sobre esse amor, porque não são todas as pessoas que recebem esse acolhimento da família. Exato. E eu nasci num lar que a família da minha mãe inteira é evangélica, né? Minha avó e meu avô eram da Congregação Cristã do Brasil. Foi uma escolinha espiritual para mim. E nesse lugar eu recebi todo o amor do mundo. Eu não consegui ver um fio de preconceito, apesar de que dentro de instituições religiosas é onde mais se prega preconceito, porque quando a gente olha para o meu mentor espiritual é Cristo, né? É Jesus. Então, assim, quando a gente olha para a história de Cristo, ele só falava, ame o próximo. Ah, mas ele não é da minha igreja. Ama o próximo. Ah, mas ele tá na rua. Ama. Saca? Tipo assim, é difícil a gente conseguir entender uma mensagem que foi passada 2000 anos atrás. Eu sinto que a presença dele tá cada vez mais próxima do nosso dia a dia. Não só dele, como também de Madalena, né? Porque a gente fala do homem, mas também tinha ali uma apóstola que foi colocada do lado dele e ela foi deletada da história. Então eu sinto que a gente está num lugar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é questionar, perguntar. Universo, eu preciso de respostas. Eu comecei a fazer esse movimento. Porque assim, quem foi que editou essa história? Para me contar isso aqui desse jeito. Quem que editou? E onde que Cristo ficou nesse rolê que ninguém fala? E por que colocaram umas partes da Bíblia e as outras não? E nesse momento que eu comecei a questionar, eu me senti, sabe o quê? Pecador, sujo, errante. Porque a gente não pode questionar. Onde já se viu isso? Questionar Deus? Então, eu sinto que a gente está no movimento hoje de utilizar esse amor primeiro, né? Como a gente estava falando, esse auto-amor, mas ter esse empoderamento. Então, olha para a história de casa. Minha mãe, meus avós vieram da roça. Minha mãe chegou em São Paulo como empregada doméstica. Trabalha como empregada doméstica até hoje, porque ela ama cozinhar. Ela ama cuidar de uma casa. E eu tenho muito orgulho desse lugar que eu venho, porque toda essa força que eu tenho é de olhar para trás, para as minhas raízes e entender que eu estou dando um passo que eles não puderam dar. Eu fui o primeiro da família a me formar, porque até então ninguém tinha tido acesso a uma faculdade. Hoje em dia a gente já tem médica na família, já tem advogada. Então a gente está seguindo, né, para um caminho onde esse amor, onde esse empoderamento de quem realmente a gente ele vai abrindo portas mesmo. Porque se eu continuasse calado, fingindo, né, esse comportamento ali estático, não teria a possibilidade de percorrer por tantos lugares, de conhecer tantas pessoas, missão, né, Má? de estar em tantos projetos, que eu realmente acredito que fazem a diferença, né? Faz. Então eu estava falando antes sobre a questão da Toca Livros, era sobre incentivar através da leitura. Então a gente via que todo mundo no metrô tava com o celular. Aí eu sonho, né? Eu falo, nossa, imagina só se todo mundo tivesse com o celular, mas escutando um audiolivro. Aí eu fiz o teste. Durante um mês eu escutei um audiolivro indo e voltando pro trabalho. No final eu tinha lido 8 livros em um mês. Uau! Sabe o que significa você ler um livro? É uma chave que vira. 8 livros é 8 chaves que viram. Sensacional. Né? E aí esse projeto a gente levou pro Hospital das Clínicas, com as crianças que ficam lá fazendo diálise. 4 horas sem fazer nada. Vamos levar uma historinha? Aí chega a Fábio Porchat, narra pra gente Pequeno Príncipe. Então a gente encanta, né? Olha esse amor, a doação de pessoas que usam seu talento através de projetos que falam de causas. Nossa, perfeito, mano. Então, através disso, eu comecei a ver, agora sim eu tô fazendo uma coisa que meu coração pulsa. Transborda. Porque todo esse conhecimento tá olhando para uma causa social, fiquei dentro de comunidade, 10 anos de escola de samba na Rosa de Ouro, convivendo com pessoas que estão dentro de comunidade, vendo como que o samba, como que a arte, como que esse amor tá presente ali dentro, porque ninguém ganha um salário. Mas ganha o quê? Pertencimento. A pessoa tá ali na alegria de se sentir parte.
Então o samba salva vidas, Com certeza. né? Então todos esses lugares que a gente vai percorrendo, que o coração vai assim, ó, vai pra lá agora. E aí eu comecei a escutar meu coração. Porque até então eu escutava a mente, né? A cabeção, vamos ganhar dinheiro, vamos lá agora que a gente vai ficar rico. E esse momento hoje ficou assim, agora chega. Aí eu pausei tudo, pandemia, e no meu coração fez assim, ó, você precisa ficar um mês na praia. Aí eu desci pra Florianópolis, achando que ia ficar lá um mês, e fiquei 7 meses. Sabático. E aí é uma outra longa e linda história, porque lá eu reconheci pessoas que estão hoje trabalhando com esse amor em todos os lugares. Fantástico. E é esse retorno mesmo do feminino, né? Esse equilíbrio entre feminino e masculino. A gente olhar para essa masculinidade saudável que a gente busca, que foi com um irmão querido que a vida me deu, que é o Fábio Manzoli, que inclusive a gente vai trazer ele aqui, que eu acho que ele vai estar aqui semana que vem. Show. Ele faz um trabalho incrível com homens. E a primeira roda que eu participei, eu vi 20 marmanjos ali chorando. Todos tiveram questões de infância. E criar espaço para isso, com né, Má? abuso, sabe? Com pessoas que foram abusadas por prima, por tia, por empregada. Aí ele vai contar do abuso, sabe o que o homem fala? Parabéns, você perdeu sua virgindade, você tá chorando do quê? Então, assim, é muito delicado quando a gente começa a aprofundar no que realmente precisa fazer de trabalho. É como se fosse o trabalho denso. Então, hoje, dentro dessa alquimia do ser, né, que eu tô trabalhando como terapeuta, eu vou muito pro lado da sexualidade, que é o outro grande tabu, né? Porque se a gente não consegue olhar para as coisas que aconteceram na nossa infância e adolescência, como adultos, A gente não entende quem a fica gente replicando um comportamento da nossa criança que tá lá ainda machucada é. Exatamente. e que ela só tá tentando se defender. Até você agachar, olhar pro olhinho dela e falar assim, ó, eu tô aqui. A gente tá junto. Eu costumo dizer, Má, que eu nem resgato minha criança interior porque ela é atuante 100%. Esse fim de semana tá dançando até Xuxa, Paquita. Agora a minha então, tá aqui junto comigo, a gente tá aqui assim, ó. Nossa, tô assim, ó. Porque a criança, ela é a alegria viva, né? E você trouxe um ponto aí que pra mim é primordial quando se fala de amor. Se deixar, a gente vai ter 3 horas de videocast, mas porque tá uma delícia conversar com você, mas você trouxe um ponto pra mim que é primordial. E eu sempre falo nos meus videocasts, ou até a questão do amor corporativo. O amor corporativo, são os nossos corpos em atividade, né? Criando ações e comportamentos de amor, ele não tinha como não ser criado se não fosse os exemplos de Jesus Cristo. E respeitando aqui a religião de todo mundo que assiste, você pode acreditar que Jesus era um mentor, um profeta, o Salvador, o Filho de Deus. Para mim, ele é o tudo, né? Ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim, e ele sempre vai ser. Porque eu falo assim, é muito louco, o cara ministrou durante 3 anos no espaço do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, com 12 carinhas e tá famoso até hoje, não precisa nem de rede social. Então, assim, no mínimo, ele era esplêndido, no mínimo. Nenhum ser se compara a ele, nenhum ser na face da Terra se compara a ele. E ele tinha comportamentos de amor. Então, ele podia estar sentindo raiva, ele podia quebrar o templo inteiro, porque o povo só tava fazendo merda, e ainda assim, ele agia com justiça, com perdão, sem julgamento, dava uma dura na galera, dava aquele feedback de, seu hipócrita! Não é pra você ficar subindo lá no monte, cantando, querendo aparecer, não. Vai lá, dobra teu joelho no milho e vai orar no silêncio lá no teu quarto, que Deus te escuta. Então, assim, ele dava as correções, mas tudo baseadas em verdades. Sim. A transparência dele ser, quando todo mundo criticava ele, ele simplesmente era. Ele não julgava e todas as ações eram de trabalhos de amor. Ele estava o tempo todo trabalhando. Sim. Em prol das pessoas e em prol do legado que ele ia deixar como manual de instrução pra gente, que Deus deve olhar de lá de cima e falar assim, meu Deus, você já passou 2022 anos, esse povo não aprende, que mais que eu faço? Joga uma bomba! Então, assim,
Cara, não tem como a gente não falar de trabalho, não tem como a gente falar de liderança, não tem como a gente falar de todas essas coisas, de ser um exemplo de um ser humano, um exemplo de um grande profissional. Um líder amado é um líder que ama pessoas. Não tem como eu não encaixar a figura de Jesus Cristo. E seus comportamentos e seus exemplos. Sim. Então, assim, e foi onde isso me estimulou há anos atrás, falando assim, como que eu pego todos esses exemplos, sem tabu, sem trazer religião, sem trazer preconceito em relação ao amor. O amor não é fraqueza, o amor não é vulnerabilidade, o amor é o ser humano purinho. Sim. Sabe, tira essas cascas que você falou, a máscara que muda a minha voz, a gravata que faz eu ter uma imagem de mais poderoso, né? Todas as coisas que eu estudei pra fazer eu chegar no cargo que eu tô. Se despede de tudo isso e vê o que sobra. Vai sobrar amor. Sim. Né? E é isso que precisa educar a gente, é isso que precisa liderar os nossos comportamentos, as nossas escolhas, as nossas relações, né? Eu sempre costumo dizer nos meus cursos e palestras, tem até o curso do amor corporativo, né? Humanize sua empresa do onboard ao offboarding, que vai estar no final desse vídeo. E eu sempre falo, se você fizer a simples pergunta, aqui nessa situação, o que o amor faria? Você pode ter certeza que o seu coração vai te responder e vai remodelar aquilo que você estava pensando em fazer. Totalmente. Em qualquer situação de conflito, de você sofrer um preconceito, de você sofrer algum ataque injusto, qualquer coisa. Se você fizer a pergunta, aqui, o que o amor faria? O amor não é uma pessoa, o amor é. Né? Ele não classifica, Sim. ele não julga, ele não deteriora, ele contribui, ele humaniza, ele permite a autenticidade e ele constrói relações de sucesso, porque elas são de confiança e são saudáveis. Então, assim, Má, cara, que delícia conversar com você. E empreendemores, né? Colaboramores e somos buscamores. Isso então, gente, palavras de grande impacto de Marcelo Azevedo, muito bom. E Má, a sua trajetória, assim, como terapeuta hoje, empreendedor, e publicitário. Se você pudesse deixar um recado para o mundo corporativo relacionado a por que o amor salva e cura essa masculinidade tóxica, qual o recado que você deixaria? Eu sinto que é um recado de se escutar mais. Escutar mais o coração, escutar mais o corpo e as relações. E fazer uma investigação, né? Uma profunda investigação. Como é que está a sua relação dentro da sua casa, com a sua família, como é que está a sua relação com você, porque essa resposta você vai ter e você vai conseguir direcionar. Porque quando a gente trabalha esse autoconhecimento, esse processo interno de entender o que eu estou fazendo aqui, aí eu falo aqui terra, né? Aqui terra como humano, as respostas que chegam, elas complementam para onde que a gente deve ir. Nosso coração, ele realmente sabe, porque ele comunica o tempo inteiro. Então, a gente negligencia o nosso corpo, né? Então a gente não escuta o que ele está comunicando, por isso que a gente adoece, por isso que a gente está tendo depressão, ansiedade. Então o recado que eu deixo é assim, se escute, aprenda a se ouvir, faça uma pausa, se conecta com a natureza, respira. Não é, meditação não é para mim. Meditação não é questão de você estar ali zen, eu medito correndo. Eu vou correr, eu coloco meu fone, coloco minha intenção, faço uma pergunta, eu termino a corrida e já tenho resposta. Perfeito. Então, assim, hoje em dia a gente está com muitas ferramentas que ajudam a gente. Não consigo fazer sozinho. Tem uma palheta, assim, ó, de diversas ferramentas que podem ajudar cada pessoa dentro de qualquer processo que ela está vivendo. E não precisa de remédio, né? Não precisa de internação, não precisa adoecer para chegar nesse lugar. Então é um momento que a gente está tendo de, assim, equilibrar esse feminino, equilibrar esse masculino, reconhecer que é importante mudar, que não dá mais pra gente esperar. Porque as gerações que estão vindo, elas vão olhar para trás e elas vão falar como que vocês foram capazes de não enxergarem tantas coisas que estavam acontecendo. Esses pontos cegos, né, que eu falei no começo do nosso papo, quais outros pontos cegos que a gente ainda não tá vendo? Ou que a gente já vê, mas o que a gente vai fazer? Então, a proposta, né, o convite o amor, ele é ação. O amor, ele não é um sentimento... Não o amor é ação, dia a dia. Como que você ama no dia a dia? Você foi fechado por um carro, eu olho hoje pro cara da frente e falo, nossa,
Esse cara deve estar com alguém internado no hospital, ele tá com muita pressa, ele tá nervoso. Passa, meu irmão, pode ir. Tô aqui, ó. Aí de trás me buzinando e tá no caos da cidade, mas o dia a dia eu tô agindo com o meu coração, né? Perfeito. É ação e coração. É a coragem, né? É o amor em ação. É o amor em ação. É É o que eu isso. sempre digo, o amor é verbo de ação, não é um sentimento. Mas quanto mais você pratica, mais você estimula o sentimento do amor dentro de você. E ele parte daqui, né? De como que a gente se trata internamente. E Autodiálogo, né, É, Mar? você começa a perceber qual é a voz que conversa com você. É como se a gente tivesse a oportunidade de assim, ó, sobe, oitava aqui, aí você se olha pra baixo e fala, o que que tá acontecendo ali embaixo? Como que a gente se comunica? Qual é a voz que tá falando comigo? É aquela voz que fala assim, ô, você é idiota, você tá de novo fazendo isso? Que retardado, você é besta mesmo. Que voz é essa? Né? Aí você começa a investigar para ver de onde que tá vindo. Então essa autoobservação, ela ajuda muito a gente a encontrar esse amor que somos. Porque a partir desse momento que a gente acessa, a gente começa a transbordar. Transbordar, E isso. não tem coisa melhor do Ai, universo. e não tem caminho de volta, né, Não Mar? tem. É uma delícia. Não tem porque é uma energia, né? A gente pode estar falando alguma coisa e a pessoa tá sentindo que é outra. Tem um selo na minha vida hoje que veio, que é sobre a integridade. Integridade do ser. Que ele acompanha a autenticidade, né? A integridade é eu estar alinhado com tudo aquilo que eu penso, falo, sinto e ajo. Porque aí a pessoa consegue sentir. Tem algumas pessoas que começam a falar com você e você olha e fala, nossa, tá em desarmonia. Aquilo aí não... Tá esquisito aquele negocinho ali. Porque tá em desarmonia. Muitas vezes a pessoa tá te falando uma coisa, mas tá sentindo outra. Tá com uma segunda intenção. Exato. O pensamento dela tá em outro lugar. Então a gente começa a entrar nesse eixo. E são atividades simples que a gente pode fazer no dia a dia. Como, por exemplo, fazer 3 respirações. Tá extremamente estressado, tá no caos, para. Respira 3 vezes, profundo. E aí você consegue chegar nesse lugar daqui. Tá no simples, né? Sim. Tá no simples, tá aqui. Tá no simples, tá dentro da gente. E é isso, gente. Tá no amor. Tá no amor. O amor é simples, a gente nasceu com ele, mas quanto mais a gente treinar, mais a gente vai sentir. Marcelo, nossa. Mas amor assim bombando. Muito obrigada. Eu acho que você contribuiu muito. Acho que foi uma conversa muito rica. Pessoal, Marcelo vai ter os contatos dele. Eu tô até perdendo a fala já, mas vai ter os contatos dele no final do vídeo. Se você quiser seguir ele no Instagram, ele é terapeuta, ele é empreendedor, ele é influenciador, com certeza. Ele é inspirador, com certeza absoluta. Ele é um ser que ama. Então, assim, foi uma delícia conversar com você, Marcelo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. De verdade, é um prazer enorme ter você aqui. Não é piegas, com certeza é essa energia que a gente está trocando aqui termina assim muito gostosa, porque eu sei que é genuína, né? Sim. E eu acho que é isso que é a intenção desse canal. Esse canal é para transbordar amor, é para que beneficie todas as pessoas que receberem, todas as pessoas que vierem, e eu acho que é essa a energia que tá faltando no mundo, né? Então, muito obrigada. Você já sabe o que fazer, tem que curtir, compartilha, anota o contatinho do Marcelo, clica no link do meu curso se você quiser saber como humanizar a sua empresa através da metodologia do amor corporativo, do onboard ao offboard. Muito obrigada, gente. Um beijo enorme no coração. Até o próximo episódio. Caraca, Má. Que divino! Gratidão.